Tu conhece uma série chamada Onde Está Amy Bradley? Essa série de 2025, com apenas 3 episódios, ela é uma série documental e ela foi dirigida por Harry Mark e Phil Lott e conta a história detalhadamente, né, muito tempo depois, né, do acontecido, do caso da jovem de 23 anos, a Emily Lynn Bradley, que desapareceu durante um cruzeiro com a família em 1998. Na época, a Amy, né, ela estava com o pai, a mãe e o irmão, e eles faziam ali um cruzeiro, né, pela ilha de Curaçao, uma ilha caribenha na costa da Venezuela. A minissérie ela foi criada com o objetivo de reviver esse caso, né, que é muito falado em fóruns, né, de discussões sobre crimes e tudo mais, desaparecimentos. E esse caso ele saiu em diversos programas, né, relacionado a casos policiais, né, casos não solucionados, etc. E a família, né, até hoje eles têm uma recompensa pela vida da Amy e tudo mais, né? E fora que esse caso ele é envolvido em diversas teorias, né? Existem a teoria mais sustentada é que ela foi vendida, né, para uma como se fosse uma espécie de uma gangue, né, de prostituição ali pelo Caribe, né? Existem vários testemunhas, tem pessoas que reapareceram muito tempo depois para contar que a viram, né? Tem até um site e tudo mais. E a série ela vai mostrando, né, essas teorias e ela também revive aí diversos momentos desse desaparecimento, trazendo entrevistas exclusivas, né, e até falando sobre alguns objetos pessoais que a família guarda até hoje, como o carro da Amy, que está sempre muito bem cuidado pela família, e até uma carteira dela que ela usava na época, né, com os trocadinhos dela e tudo mais. A Amy, ela nasceu em 12 de maio de 1974, em Pittsburgh, na Virgínia, lá nos Estados Unidos, né? E todo mundo fala que ela era uma menina muito bonita, muito inteligente, né? Que ela era muito divertida, ela adorava sair, ela gostava muito de drink, de cerveja, mas que ela era super responsável, né? A Amy, um pouco antes, né, dela desaparecer, ela contou para os pais que ela era lésbica, né? Ela tinha até uma namorada na época, e essa namorada ela tá na série, ela dá um depoimento falando sobre isso. Ela disse que os pais da Amy na época não gostaram nada de saber disso, eles eram bem conservadores e tudo mais, mas no final terminou ficando tudo bem, né? A Amy ela também tinha um irmão, né? Tem um irmão que chama o Brad, né? E o Brad é mais novo, e ele conta na série até algo muito dolorido, né? Ele fala que já tem 48 anos, né? E que ele nunca quis ter filhos justamente por tudo que ele passou com a irmã dele. E ele disse que isso mexeu muito com o emocional dele, né? Então, assim, é algo muito dolorido, é algo que a gente vê que afetou toda a família, né? Mas até hoje eles nunca perderam a esperança. E a Amy, ela sabia nadar muito bem, então, assim, é algo que fica no ar, né, essa questão. A gente vê muito na série falar sobre afogamento, seja lá o que for, mas a gente pensa aí essa questão de que ela nadava muito bem, né, ela chegou a trabalhar um tempo como salva-vidas, mas o amor dela realmente era os esportes, tanto que ela ganhou uma bolsa para fazer faculdade de educação física. E esse cruzeiro foi um presente que o Ron, né, o pai dela, ganhou, e o Ron ele ganhou esse cruzeiro de um presente da empresa, né? Ele disse que sempre tinha concursos e ele acabou ganhando na época. E aí ele decidiu que iria para esse cruzeiro ele, a esposa dele, a Aiva, a Amy e o Brad, né? Isso ia ser um cruzeiro total em família. O cruzeiro ele se chamava Rhapsody of the Seas, que era da empresa Royal Caribbean International, e ele fazia esse percurso, né, de Curaçao, dessa ilha caribenha, né, e parava em diversos locais, né, as pessoas podiam descer, podiam se divertir, tinha festa o tempo todo. E em 21 de março de 1998, né, a família inteira embarca nesse cruzeiro.
As pessoas falam que a Amy estava muito, muito, muito animada, né? A mãe conta que o filho, que é a Amy, o irmão, né? Eles queriam ter ficado numa cabine só para eles, que eles, né, queriam viver ali a noitada do navio, mas que eles estavam super bem, né? Ficar com os pais, até porque todo mundo se dava bem, tava tudo ok. E aí eles falam que eles se divertiram bastante, né? E que quando chegou 3 dias depois, no dia 23, né? Aliás, 2 dias depois, a Amy ia ter um jantar de gala, né? No navio. E toda a família foi, né? Só que 1 hora da manhã, né? Os pais saíram para dormir. E os pais contam que durante esse jantar de gala, os garçons olhavam muito para Amy, né? Falavam muito sobre ela, diziam que ela era muito bonita e que um garçom chegou até a perguntar por ela uma hora que ela se ausentou, dizendo que queria levar ela para um outro bar, né? Um outro local lá. Os pais acharam aquilo estranho, mas tudo bem, né? Ficaram assim de boa porque ela era uma moça realmente muito bonita e ela estava muito bonita com um vestido longo, né? Então ela estava chamando a atenção. Eles até disseram que fizeram uma brincadeira com ela e tudo mais sobre isso. E aí, a 1 hora os pais se retiram, a Amy, ela vai pra boate com o irmão, né? Ela troca de roupa e ela vai pra boate com o irmão. E lá eles ficam, o irmão dela fica até 3 e pouco, vai pra cabine, e depois, 5 minutos depois, a Amy chega, né? E aí ele conta que eles ficaram ali na varanda da cabine do navio, conversando, né? Tomando um drink, falando sobre o que iriam fazer no dia seguinte. Depois ele foi se deitar e a Amy continuou lá. E aí o pai disse que às 5 e pouco da manhã ele olhou, viu as pernas dela, assim, né? Uma parte do corpo dela. Então ele pensou, tá tudo bem, né? Ela só estava lá deitada. E às 6 horas ele se levantou de novo e quando ele viu, ela não estava mais lá. Então ele achou que ela tinha saído, né? E tinha ido comer alguma coisa, fazer alguma coisa. Então ele vai atrás dela. E ele não acha mais ela, né? Ele volta na cabine, chama a esposa, o filho, e todos vão atrás dela. E ele pede para que soe um alarme, né? Atrás dela, procurem, né? Que o capitão do navio, por favor, né? Mande um aviso para dizer que eles estavam procurando ela. E o capitão disse que não pode fazer isso, né? Porque eram 7 horas da manhã e que isso era muito invasivo. E aí os pais ficam muito chateados, mas decidem procurar por eles mesmos, né? E o Brad, o irmão dela, conta que um cara chamado Alistair Yellow, né, que estava conversando com a Amy na noite anterior e tudo mais, e que tocava, ele era baixista de uma banda que estava lá no navio, né? Ele já tinha ficado de olho na Amy, né, desde que ela chegou lá no navio, e ele disse que a irmã, né, que esse cara passou por ele e falou, olha, meus pêsames aí pela sua irmã e tudo mais, né, eu vi que ela sumiu, e ele achou isso estranho, porque nada tinha sido divulgado ainda, e ele havia falado isso, mas na hora ele deixou passar. E esse mesmo cara, né, 3 testemunhas falaram que viram a Amy de madrugada com ele, né, do dia 23, aliás, da madrugada do dia 24, aliás, com ele, conversando, que esse cara até deu uma bebida com um líquido estranho para Amy e tudo mais. Tem outra pessoa que até aparece na série falando que tinha visto eles subindo, né, para a cabine superior num elevador de vidro e que ela ficou observando e tudo mais, e que depois ele voltou sozinho de lá, né, passou por ela. Então esse cara ele foi ouvido pelo FBI, né, mas ele foi liberado porque não tinha provas. E depois disso, né, várias pessoas, né, durante muitos e muitos anos, ficaram falando sobre várias teorias com a Amy. Como eu falei, a mais sustentada é que ela tenha sido vendida para algum lugar, né? A família nunca parou de ir atrás, né? Existem recompensas por ela até hoje, tanto no FBI como a própria família. E vocês vão ver isso bem mais detalhado na série, né? Tem muitas outras coisas que falam, né? Tem outras teorias também, tem os amigos que contam sobre alguma coisa. Mas, se vocês quiserem procurar mais coisas sobre a Amy, né, tem diversos outros programas que falam, né, tem mostrando desde o comecinho lá do caso, né, até hoje em dia, como estão as buscas e tudo mais. E é mais uma dica do canal aqui para vocês. Se vocês gostarem, curtam, compartilhem. Sigam a gente nas redes sociais. Até a próxima.